Graça e paz, tudo bem? Eu quero te dizer hoje que Deus tem uma bênção especial para entregar na sua vida, para entregar para você agora, e ela está em Salmos 37, no versículo 25, diz assim: Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso, empresta com boa vontade, e os seus filhos serão abençoados. O que eu quero te dizer é que Deus, Ele é um Pai bom, Ele é um Pai abençoador, e quando você crê nisso, você passa a usufruir das bênçãos que esse Pai tem para te oferecer. Então, se você hoje quer mais de Deus, quer receber uma bênção agora aí onde você está, assistindo aqui presencialmente ou online, acredite nessa palavra de Salmos 37, no versículo 25, onde o salmista, depois de velho, ele consegue ver isso ainda, a fidelidade de Deus na vida dele. Deus é fiel. Amém? E essa fidelidade quer abraçar a sua vida hoje. Eu quero te avisar que nós temos aqui as contas, você pode ofertar no nosso ministério, uma conta para dízimos, uma conta para ofertas de missões, ofertas para o nosso projeto Construir na Casa. Nós estamos levantando recursos para comprarmos o nosso espaço, o nosso lote, né? E esse montante também arrecadado, nós ajudamos os nossos projetos missionários na Amazônia, nós auxiliamos alguns pastores que também nos pedem ajuda em outros projetos na África, no mundo inteiro nós temos ofertado em missões. E nós temos um código que você pode apontar a sua câmera e esse código vai te dar para um site, você pode ofertar via Mercado Pago, beleza? Eu quero te deixar 2 avisos rápidos. Todos os domingos nós temos culto presencial na nossa igreja. Você pode chegar, a ordem de chegada, as cadeiras estão aqui disponíveis por ordem de chegada às 19 horas aqui no nosso templo da Igreja IDEF em Taguatinga, Brasília. E nós temos também o nosso culto acontecendo simultaneamente online no Facebook e no YouTube na nossa página da Igreja IDEF. E às quartas-feiras nós temos o Formando Faróis às 20 horas somente aqui na nossa página do YouTube na Igreja IDEF. Então você tem um convite aí já lançado para você para participar com a gente das nossas reuniões. Um grande abraço e até a próxima. Olá, irmãos, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para a honra e glória do nosso Deus. Um Deus poderoso, um Deus grandioso, um Deus que tudo pode. E hoje alegra o meu coração sempre. Se há algo que me alegra o meu coração é estar aqui com os irmãos e poder trazer uma palavra. É uma honra poder falar de Cristo. E essa honra foi nos dada há algum tempo atrás. E hoje eu queria falar algo sobre honra, sobre um Cristo maravilhoso e poderoso que nos resgatou. E a palavra que eu quero falar hoje é assim, para os irmãos: o sangue nos resgatou. Marquinho, que sangue é esse? Deus sempre teve um plano conosco. Desde a época de Adão, Deus, desde o princípio, Ele tinha um plano. Um plano para nos proteger, um plano para nos guardar e para que pudesse nos salvar e ter uma comunhão conosco de uma maneira harmoniosa. Mas o ser humano sempre relutou contra esse plano de Deus. E aí, com isso, nós tivemos, todos pagamos caro por tudo isso. E esse plano, ele começou, quando eu falo sobre o sangue, nos resgatou, a respeito de uma promessa. Essa promessa, ela começou lá atrás com Abraão. Quando Deus fala para Abraão que todos os povos da terra seriam abençoados. Quando Deus faz uma promessa, ela independe da sua ação, porque é promessa dele. Quando é uma promessa de Deus, ela vai se chegar a você, porque ele prometeu. Então isso é algo que Deus determinou. E Deus determinou para Abraão que todos os povos da terra seriam abençoados. E aí a gente nos incluímos nesse povos. Porque até então, quando Deus escolhe o povo de Israel, os judeus, como um povo escolhido. E aí a gente veio na carona. Falei isso algumas vezes, algumas palavras lá atrás, E esse período que
Abraão se achega e Deus coloca essa promessa para a gente, e ele busca o povo dele como um povo escolhido, e aí Deus começa na luta dele para encaminhar aquele povo dele judeu, que começou com Abraão, depois foi com Moisés, aí chega aos reis Davi e tantos outros, que a gente já comentou algumas palavras aqui. E nós sempre ficamos ali, um povo esquecido, um povo que era longe de Deus, um povo que vivia a carne. E aí Cristo se achega para nós exatamente para nos resgatar. E de que maneira Cristo nos resgata? Pelo sangue dele. Através da morte de cruz, a gente começa a ter esse acesso e o acesso a Cristo e as coisas de Deus. E aí a gente passa a ser esse povo abençoado. A gente passa a conhecer a Cristo e as coisas de Deus, e a gente a partir daí começa a viver as coisas do reino. Passa a ser filhos, passa a ser co-herdeiros, e mais do que isso, passamos a ser irmãos uns dos outros, irmãos de Cristo. E isso irmão, é algo maravilhoso. Você parar a pensar que tu é irmão de Cristo. Eita, amigo, é demais. Quem é teu pai? É Deus. Teu irmão é Cristo. Coisa chique, né? Mas eu também sou teu irmão, e isso é chique também. E é isso que Cristo veio para isso, para nos falar e nos conduzir e mostrar esse amor e essa coisa tão maravilhosa que é Ele. Aquilo que era separado, estava longe, que a gente não conhecia. A gente não conhecia Cristo. A gente estava longe de tudo. Eu queria ler uma passagem aqui com os irmãos, em Efésios, que diz exatamente isso aí. A coisa que quando nós, antes de Cristo, nós apenas sabíamos de Deus, sabíamos. Mas nós não tínhamos o acesso que temos hoje. Nós não tínhamos o Espírito Santo para nos conduzir e para nos confortar e para nos instruir a se achegar nele. A palavra a qual a gente teve acesso após a morte de Cristo, nós não tínhamos ela. E a gente só veio ter isso através do sangue. E em Efésios 2, a partir do versículo 12 ao 19, queria que os irmãos acompanhassem aí, dá um tempinho aí para os irmãos. Eu quero fazer uma leitura a respeito disso aí, para que os irmãos venham entender melhor. Em Efésios capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 19. Diz assim, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho ao pacto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, chegastes perto pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e derrubou o muro de separação entre nós, abolindo a sua carne e inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para fazer em si mesmo de dois um novo homem, fazendo assim a paz, e reconciliar ambos com Deus em um corpo pela cruz, matando com ela a inimizade. E vindo ele, pregou a paz a vós, que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ambos temos acesso em um mesmo Espírito ao Pai. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos com os santos e da família de Deus. Família de Deus. A partir daí, a morte de Cristo, olha só o que ele fala aqui, que nós antes estávamos longe. Ele diz aqui, estranhos ao pacto da promessa. Eu fiquei pensando nessa palavra. E o pacto da promessa. Houve uma promessa a Abraão, mas esse pacto, em outras versões, diz a aliança. Porque foi feita uma aliança com Noé.
e nós estarmos nessa aliança como se nós estivéssemos fora. Eu estava dando uma lida sobre isso. Mas como Deus já tinha feito a promessa a Abraão, nós fomos alcançados como povos abençoados também. E a partir daí a gente passa a ser parte dessa família de Deus. Aqui no 19 ele passa assim, mas concidadão com os santos. A gente deixa de ser estrangeiro, a gente deixa de ser forasteiro. Porque nós éramos irmãos. Nós não éramos alcançados. Nós vivíamos as vontades e aquilo que a carne nos trazia. A partir do momento que conhecemos a Cristo, nós conseguimos ter esse acesso. E é isso que eu quero falar para os irmãos. Sabe, irmãos, a partir desse momento que a gente tem, Cristo nos dá esse privilégio, nós temos que começar a pensar de que maneira nós temos que nos portar, de que maneira nós temos que viver essa bênção a qual nos alcançou. Porque a Abraão, ele disse que todos nós seríamos abençoados. E ele nos abençoou. E essa bênção, meu irmão, alcançou a mim e alcançou a você. E nós temos que cuidá-la dessa bênção. Cuidar, porque foi pelo sangue. Não foi coisa simples ou coisa comum. A morte de cruz. Eu estava ouvindo uma pregação de um pastor essa semana e algo que ele me falou me chamou muita atenção e eu fiquei pensando depois. E um dia, Deus falou algo para mim que eu falei assim, as coisas do Vitor não estavam acontecendo, do meu filho, e eu fiquei jogando pedra pro alto. Falei, Senhor, como é que o Senhor deixa fazer isso com meu filho? Como é que meu filho uma hora está certo, outra hora não está? Senhor, porque ele é meu filho. Eu sei que ele é seu, mas o Senhor me deu. E isso aflige meu coração, entristece a minha alma. Por que tu fizesse isso com ele? E Deus virou para mim e falou assim, e o que o meu filho passou lá no Getsemane? E o que o meu filho chorou sangue? Olha o que meu filho passou. O seu filho é diferente ou melhor do que o meu? Aquilo, meu irmão, foi uma pancada. E eu fiquei pensando. Gente, imagine a aflição de Cristo. Porque a gente pensa em Cristo como um ser, como se ele não fosse carne. A gente pensa que Cristo viveu o tempo todo dele aqui na terra como espírito. E ele não viveu como espírito. Cristo viveu como espírito a partir da morte dele, da ressurreição dele. Até então, Cristo vivia no meio de nós como homem, igual, sentimentos, dor, tudo. Ele vivia como nós. E a gente olha só a aflição de Cristo quando chega naquele monte lá em Getsemane e fala assim, leva o povo dele, leva alguns discípulos. Você vê a agonia dele, que ele sabia que a hora dele se aproximava. E ele não quis ficar só. Falou, fica aqui orando, que eu vou ali me separar um pouquinho, vocês ficam aqui vigiando. Quando ele voltava, aquele povo estava dormindo. E a aflição dele, porque ele se sentia só. E daqui a pouco, ele começa a falar, Pai, se puderes, afasta de mim. E olha só, Deus em nenhum momento falou assim, não filho, eu vou afastar isso de ti. Porque já estava escrito. E se estava escrito na palavra, a palavra não podia voltar atrás. Ele teria que ter passar por aquilo. Mas você percebe que ele, nos sentimentos de homem, de carne, olha só, ele chega para o pai e clama. Porque fala assim, pai, se puderes. Mas ele não fala assim, ele sabendo que o pai fala assim, não vai para deixar, não, você vai ter que cumprir. Ele não fala, não, então eu não quero passar por isso. Ele cumpre a missão dele. Quando nós somos resgatados pelo sangue, a partir daí chega uma missão para a gente. A gente passa a ser filhos e co-herdeiros e parte desse reino. E muitas das vezes nós não queremos viver esse reino. Nós não queremos viver aquilo que nos cabe, aquilo que nos é deixado e o legado que é deixado para que nós possamos fazer. E a gente quer e esquece disso. Achamos que não devemos passar por nada e não devemos viver aquilo que Cristo nos deixou. O que Cristo nos deixou foi muito grande, irmão. Ele nos resgatou e pelo sangue. E isso é muito grande. E isso é de uma dimensão que nós não conseguimos entender e não vivemos isso. Achamos que isso é muito pouco. E isso não é pouco.
E isso foge à herança a qual Cristo nos deixou para que pudéssemos prosseguir a caminhada a qual ele iniciou. Lá em João Batista, quando o pessoal falava, João Batista, tu és o Messias, tu és isso, mas ele veio assim, eu só vim para endireitar, para mostrar o caminho. O Messias virá para dizer qual é o caminho. E esse caminho, quando Cristo nos deixa, ele apontou o caminho. Ele nos entregou o caminho. Porque o caminho, meu irmão, ele é consolidado através da verdade, através da palavra, daquilo que é dele, daquilo que ele nos deixou. E a gente foge dessas coisas. Ser filho, meu irmão, é viver a missão do Pai. É falar dos seus ensinamentos, vivê-los, cuidar, preservar o seu reino. E isso nós temos feito. O que Deus colocou, missão do Pai. Qual é a missão do seu Pai? A gente tem que entender como filho. A gente muitas das vezes, quando o pai da gente coloca as coisas pra gente, a gente fala, pai, ó, você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer isso aqui. E a gente esquece, mas com Deus a gente não pode. Deus deixou uma missão pra gente. Deus deixou um propósito pra gente. Eu falei sobre propósito um dia desse, eu preguei e falei sobre propósito. Anunciar as grandezas. Nós temos anunciado essas grandezas. Cristo veio para os seus e os seus não o reconheceram. Veja a tristeza dele. Mas aí ele é tão maravilhoso que ele fala assim, mas se esses não receberam, aqueles que receberam serão filhos meus. Se alguém não quis, mas outros quiseram. E esses que quiseram, e somos nós, os gentios, nós temos que continuar a jornada. Não podemos ficar olhando para trás. Quando olhar para trás, é para olhar para trás para perceber aquilo que Deus nos deixou. E não para olhar para trás, para as dificuldades. E prosseguir. Falar dos seus ensinamentos. Nós temos falado desses ensinamentos, daquilo que Ele deixou para nós. Vivê-los e cuidar e preservar o seu reino. Nós temos preservado o seu reino. O que nós temos feito para edificar o reino, o qual foi tomado pelo um sangue, Ele nos resgatou, tirou das trevas. Lá em 1 João, até o versículo 12, gente, aquelas palavras são maravilhosas. Do Evangelho de João, no capítulo 1, quando você vê, lá do versículo 1 até o 12, são palavras que Deus fala, Ele nos tirou, nos resgatou das trevas para a luz. E Ele trouxe essa luz para a gente. E esse resgate, meu irmão, teve um preço muito alto. E nós esquecemos desse preço. Nós esquecemos desse preço. Desse resgate. O que eu trouxe hoje aqui, o que eu falei, estava conversando com o irmão Bruno aqui, uma palavra rápida, porque eu queria falar para os irmãos, para que nós viéssemos lembrar isso. Eu quero depois trazer algo para os irmãos, uma coisa que eu falava hoje, até comentava quando o Bruno me ligou para me trazer a palavra, eu falava de algo sobre, quer uma coisa simples e básica para você ser um bom irmão, um bom servo? O arroz e o feijão, aquilo que é básico dos irmãos, para a gente viver em Cristo, viver da melhor maneira e sermos bem-sucedidos e viver da melhor maneira e ter aquilo que a gente tanto sonha, que é a prosperidade. Só que esquecemos de qual prosperidade Deus fala nesse momento, lá em 1 Josué. No capítulo 1 do 6, eu acho que até o 8 ou 9, ele fala sobre isso. Sabe, irmãos, esquecemos de viver a favor de Deus. E queremos sempre o favor dele. O favor dele já foi dado lá atrás. E foi um preço alto. O favor dele foi dado lá atrás. E nós temos que agora aprender a viver a favor de Deus. Viver o caminho de Deus. Viver aquilo que é dele. Hoje, com isso, ele fala aqui em Efésios, deixa eu ver uma parte aqui. Quando ele fala que somos irmãos, ele tem uma parte que ele fala aqui da questão dos irmãos. Nós somos hoje irmãos, uns com os outros. Devemos andar juntos em um só propósito, ter comunhão e alegrar dos feitos
não só dos nossos, mas dos irmãos. Eu estava aqui no aniversário da igreja, irmãos, no domingo, e orando, quando o pastor me deu uma oportunidade de eu ir ao altar, Deus me colocava algo muito no coração. Porque naquele momento eu não queria delongar a minha palavra, que era só um momento de saudação. Nós esquecemos de algo. Nós esquecemos que somos irmãos uns dos outros. E quando Cristo, Ele ali, pelo sangue, Ele nos resgatou para ser irmãos uns dos outros. E para vivermos o amor dele. E se tem uma coisa que dentro da igreja, irmão, que não acontece mais, é nos alegrarmos com o irmão. Nos alegrarmos com os feitos de Deus ou com as bênçãos que o irmão tem alcançado. Irmão, muitos dos momentos, os irmãos até, eles não comentam, eles guardam para si, achando que se comentar na igreja, o irmão vai ter inveja, que o irmão não vai abençoar, que o irmão vai ficar de olho nas coisas dele. Deus me lembrava disso. Deus falava que para que nós pudéssemos começar a nos alegrarmos com os feitos dele na vida dos irmãos. Porque esses feitos, irmão, ele tem que, se nós fôssemos viver a palavra dele, se um irmão ele é bem sucedido, a bem-aventurança dele tem que se achegar a mim e a todos na igreja. Só que nós achamos que aquilo que se achega a mim é meu e eu não tenho que nem comentar, muito menos eu tenho que estar ali, como diz o outro, uma palavra mais simples, repartir ou dividir aquilo que se achega a mim. Sendo que lá no princípio ele ensinava isso pra gente. E por esse sangue ele nos ensinou e ele falou que nós devíamos viver dessa maneira. E nós não queremos viver dessa maneira. Nós queremos viver só apenas da forma que nós achamos que nos convém e da forma que nós achamos que nos cabe. E isso não é o correto. Jesus foi carne, irmão. Que eu estava comentando com os irmãos aqui. Até o momento dele ir à cruz. A partir desse momento, ele nos traz para a gente sentimentos e algo maravilhoso. E nós temos que guardar e entender aquilo que ele nos trouxe. Ele diz aqui assim, ele cumpriu para que fôssemos filhos e irmãos, co-herdeiros de um reino. Ele trouxe a luz, ele mostrou o caminho, ele falou a verdade. E essa verdade é a palavra. E deu a oportunidade de uma vida eterna. Eu queria falar dessa vida eterna com os irmãos. Sabe, irmão, ele nos resgatou com sangue. Ele nos deu essa oportunidade. Mas a vida eterna, ela depende de muitas coisas. De muitas coisas. De termos entendido qual foi o propósito dele. Essa eternidade, ela não vai se chegar de qualquer maneira. A eternidade que a nós foi dada e a nós foi entregue, ela depende de muitas coisas. E hoje o mundo acha as facilidades e acha as condições que o homem quer viver da maneira que ele acha e que convém. Eu tenho pensado muito nesses últimos dias acerca disso. Cada dia o mundo vai, sabe, a tecnologia, as coisas, a gente vai nos afastando. Esse momento agora, o qual nós estamos passando, a gente acaba, se a gente na quarta-feira tínhamos a oportunidade de estarmos congregando na igreja, hoje nós temos que estar aqui num vídeo, você na sua casa, eu aqui falando, e a gente perde essa comunhão, perde essa interação, a gente deixa de viver algumas coisas e a gente esquece que mesmo longe, ou aqui, um aqui, outro ali, a gente tem que aprender a manter essa integridade, essa coisa que Deus nos deixou e a gente está se perdendo. Está se perdendo porque a gente não tem vivido as coisas de Deus. Nós temos vivido e temos buscado só, queremos a bênção e queremos aquilo que Ele nos dá. E esquecemos do principal, que é viver a palavra, que é viver os ensinamentos, porque lá atrás nós estávamos longe e éramos forasteiros.
Hoje nós somos cordeiros, filhos de uma família que vai morar no céu. E isso teve um preço muito grande. Cristo, quando a gente pensa em ressurreição, quando a gente pensa, agora vai vir o Natal e a gente começa a passar aqueles filmes de Jesus e começa aquelas histórias. Meu irmão, quando eu fico vendo aquilo me dá uma fadiga, uma agonia. Quando eu vejo o sofrimento de Cristo, eu fico assim, Senhor, que amor é esse? Que amor é esse? E aí a gente esquece desse amor, a gente esquece desse sofrimento, daquilo que ele passou, para apenas uma coisa, para te resgatar, irmão, para te dar uma oportunidade de ser filho também. Porque antigamente você não tinha essa oportunidade, você ouvia falar. E agora existe um Espírito que está dentro de ti. Você hoje é parte, você é um templo dele. Você hoje tem todas as condições de falar desse Cristo. E para aqueles que ainda são forasteiros, porque nesse mundo, irmão, existem muitos forasteiros. Existem muitos estrangeiros ainda. E a gente acha que não. Existe. Até 15 anos atrás eu era um forasteiro. Eu era um estrangeiro. Hoje não sou mais. Porque fui resgatado das trevas para a luz. E existem muitas pessoas que precisam ser resgatadas ainda. Precisam terem o título de filho. Mas a gente esqueceu da nossa missão. Cristo não esqueceu da dele. Mesmo chorando sangue naquele monte. Mesmo chorando sangue. Pedindo ao Pai. Mas o Pai falou assim, não, filho. Você vai ter que cumprir. Morte de cruz. E ele cumpriu, irmão. E a gente não quer cumprir, às vezes, coisas tão pequenas. Coisas mínimas. A gente quer abrir mão dela, de fazer para ele. Que nesse tempo que a gente vai ver, chegando agora, que a gente possa lembrar desse Cristo. É chegado época de festa, do nascimento simbólico para a gente, que a gente não sabe que dia que foi, mas que para o homem é simbólico, agora o Natal, o nascimento de Cristo, mas que a gente saiba e coloque no coração que esse nascimento não foi à toa. Foi para cumprir uma promessa que Deus fez lá atrás, para que Ele pudesse te resgatar, para que Ele te tirasse das trevas e te trouxesse para a luz, te trouxesse para ser filho, parte de uma família do Rei. Que Deus possa estar conosco, que Deus possa nos guardar, que Deus possa todos os dias nos lembrar quem somos e para onde vamos. E o que cada dia mais que Ele possa estar colocando, o Espírito Santo de Deus possa estar te incomodando para as coisas do Rei, para as coisas que devemos fazer. Sabe, é chegado um tempo de nós nos levantarmos. Esse tempo agora que Deus nos separou foi para um tempo de reflexão, não um tempo de esquecimento, mas foi para um tempo de reflexão. Amém? Eu quero orar pelos irmãos. Soberano Deus e Pai querido, nessa noite, Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade. Não sei se eu consegui, da maneira que o Senhor tinha colocado para mim, trazer aos irmãos acerca desse resgate que o Senhor nos deu. Essa condição de filho, essa condição de sermos parte do Teu reino. Que nós todos os dias vamos lembrar disso. Vamos lembrar, meu Pai, que o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos tirou de um nome chamado forasteiro para sermos filhos, co-herdeiros. Nós éramos esquecidos. Hoje, todos os dias, só lembra da gente. Hoje nós fazemos parte do Teu reino. Muito obrigado por isso, Senhor. Que o Senhor todos os dias venha nos lembrar dessa maravilhosa graça e desse amor tão grande que o Senhor nos deu. E que nós venhamos lembrar que existem irmãos e que o Senhor nos levantou para vivermos uns com os outros em amor, em harmonia, em comunhão, Pai. Sermos ajudadores uns dos outros e nos alegrarmos pelos feitos que o Senhor tem feito sobre a vida deles.
Deus tem falado isso, irmão. Se alegre com os feitos do teu irmão. Se alegre. E quando Deus te entregar, lembra que existe um irmão que você pode ajudar e que você pode repartir e você pode ali entregar um pouco daquilo que Deus tem lhe dado. Amém? É isso aí, irmãos. Fiquem com Deus e que Deus os guarde na sua casa e no meio da sua família.